Vou adicionar aqui o Guilherme. O Guilherme, ele é o autor, né, e o escritor do Artificial Heart. Já tô com a minha camisa aqui, que já tá disponível na nossa loja. Mostra sua camisa, Guilherme. Mostra, já chega chegando, mano. Já abre logo aí os peitos. Já mostra pra galera que a pegada aqui é só pressão. Gente, a nossa live, você já conhece o Guilherme, né? O Guilherme é meu sócio, é o autor e escritor do livro, também produtor artístico do Artificial Heart. Eu sou a Manage Producer, né? A diretora de produção do Artificial Heart, e a gente faz as conexões, a gente marca workshop para ir na China, no Japão, Nova York, Chicago, para ir nos workshops, fazer conexões com investidores, trazendo a galera para o time, fazendo live com eles, fazendo lives aqui para poder fazer as doações. A gente tem tempo que a gente não vem aqui conversar, bater um papo com vocês, mas a gente tenta, né, Guilherme, organizar, a gente vai tentar organizar melhor a nossa agenda para a gente vir mais frequentemente apresentar como é que tá o Artificial Heart, como é que... Enfim, essa semana tá bem busy pra gente, porque aqui nos Estados Unidos essa semana é o feriado mais importante que nós temos aqui nos Estados Unidos, que é o feriado de Thanksgiving, cara. Então, a gente tá aqui super busy, todo mundo correndo loucamente pro Black Friday, que vai ser uma loucura, e a gente vai lançar algumas promoções nessa live aqui, nas próximas lives também do Artificial Heart. O Guilherme já tá fazendo ali, mexendo a nossa xícara linda, maravilhosa, que já vai estar disponível para vocês na nossa loja. A gente tá fazendo uma parceria super forte com a galera da Shopee, e você que tá no Brasil vai poder comprar direto do Brasil, sem precisar esperar a gente mandar daqui de Nova York e de Chicago para vocês. Então, fica com a gente e com você, meu amigo, meu sócio. A palavra, solta o som, DJ, jogue duro! Tamo bem aqui, mais uma live, prazer aí a todos, né, que estão aqui nos acompanhando. E a Kézia já falou que vamos ter uma visita bem especial lá do outro lado do mundo. Da China, irmão. Da China, né, e com uma informação muito bacana para vocês. Então, assim, fiquem ligados. Que a gente vai ter assim, um papo bem cabeça. Vai ser em 2 idiomas, né, Kézia? Para quem quiser ver em inglês, vai ter uma parte em inglês. Para quem quiser ver em português. Então vou temos explicar melhor muitas surpresas para vocês. Deixa eu explicar, Guilherme, como é que vai ser a nossa dinâmica. Aqui no Instagram, como 90% dos nossos seguidores são brasileiros, a gente vai fazer a live em português. Em seguida, a gente vai fazer a live no TikTok em inglês, porque 90% dos nossos seguidores do Artificial Heart no TikTok do Artificial Heart são americanos, então, e a gente tem muitos investidores e muitos potenciais pessoas que estão interessadas no projeto, americanos. Então, assim, não seria justo a gente não dar os conteúdos que a gente vai estar dando, mostrando em inglês. Então, tá aqui a nossa camisa, já tá disponível, Guilherme. O Fábio falou que já tá disponível na nossa loja. Tá? De onde é que eles podem comprar, Kézia? O link site? Não... Tá, então, artificialheart.com, tá? É o nosso site oficial. Você vai na nossa loja, já tá disponível. Você, quando clicar, já vai ser direcionado direto pro Shopee. Olha, Guilherme, que maravilha que a gente conseguiu. A gente conseguiu abrir a nossa loja na Shopee, porque aí as pessoas do Brasil, elas vão conseguir comprar direto do Brasil, sem precisar que a gente mande daqui de Chicago, de Nova York para elas. Então vai chegar, tipo assim, 3 dias, muito rápido. Então a gente ainda não está divulgando o preço, porque assim, todos os produtos ainda estão... Algumas linhas de produto a gente está terminando de confeccionar, tipo o Huri. O que é o Huri? É aquele casaco de capuz, que tá muito lindo. Eu vou até mostrar a foto. Tá, mostra aí pro pessoal. A gente ainda tem 1 minuto. Você vai mandando mensagem, por favor, para o nosso convidado? Eu vou mostrar aqui pro pessoal a foto do nosso Huri. Gente, tá lindo. Tá lindo. Deixa eu ver. Eu nem sei mais como é que bota a foto aqui. Peraí. Nem sei, gente. Que B.O. Se alguém souber, manda aqui pra mim, por favor, como é que coloca a foto, porque antigamente era mais fácil. Então, não... Nossa. Você botou aí,
O nosso convidado, Kézia, já tá na live. O convidado falou. Tá, pede pra ele mandar o convite, porque aí a gente só adiciona ele, tá? Vai ser uma live muito informativa. O podcast, junto com a Artificial Heart, quinzenalmente, ou pelo menos semanalmente, a gente vai tentar trazer os nossos investidores, nossos amigos que dialogam com a gente, que estão nessa arte com a gente, que estão apoiando esse projeto. A gente vai estar tentando trazer aqui para vocês. Por enquanto, eu queria pedir um favor para vocês. Compartilha pra gente essa live, manda aí pros seus amigos, geral aí, enfia o dedão, enfia o dedão, manda para todos os seus amigos essa live, porque essa live vai ser muito informativa, vai ser muito boa, tá? Um dos nossos fãs, Forever Faded, tá nos acompanhando. Hey, Forever Faded, thanks for watching us. We're gonna have an English section on TikTok that you can follow. This is his first section. The second one, we're gonna go from TikTok. LA. From LA. Because it's here in Instagram. It's 90% is Brazilian and speaking Portuguese. But wait a minute, ready for us, and we're gonna go for TikTok in a couple of minutes. Yeah, shout out to Forever Faded from LA, né? Então um abraço aí pro Forever Faded que tá nos acompanhando aí de Los Angeles, que é um boxeador profissional. E todos os nossos amigos aí do Instagram e amigas. E aí? O nosso convidado! E aí, amigo? Como é que tá as coisas aí? Olá, bom dia. Já boa noite pra vocês. Cantando pneu, meu filho, porque o nordestino é um cara, ele não é um ser humano, ele é alguém assim extraordinário, fora da curva, e ele nasce para fazer diferença no planeta, entendeu? Eu falo claro. Isso. O Guilherme não é nordestino, entre aspas, ele a minha mãe, né? Estado, mas o Guilherme, ele se criou, então a raiz, o sangue que corre na veia dele é do nosso povo. Guilherme tem sangue de dendê, ele cresceu na Bahia, tem que ter dendê no sangue. Assim, mamãe passou açúcar em mim, os nordestinos, mamãe passou dendê em mim. Dendê em mim? É isso aí, é bem por aí mesmo. Meu filho, me permita lhe apresentar, porque eu sou talcativa, então eu chego aqui e o Guilherme fica aí fazendo o nosso merchan geral. Olha, a gente está com a camisa aqui representando o nosso Artificial Heart, com toda a energia. E em breve a gente vai mandar uma para a China aí para você representar também a gente. Opa, brigadão. Eu queria aproveitar e apresentar vocês quem é o nosso convidado que está lá na China. Cara, eu vou falar o nome dele, mas assim, eu vou deixar ele se apresentar, porque ele vai conseguir contar, ele vai contar a história dele pra gente. Já aproveita, Mavi, quando você se apresentar, convida seus seguidores para assistir a live, compartilhar geral. Tá bom, com certeza. O Maviael é um amigo de longas datas nossa, nós fomos contemporâneos de internato, eu, Guilherme, o Mavi, mais pros íntimos do Mavi, e é um cara que tem uma trajetória aí que vai poder compartilhar com a gente as experiências dele, brasileiro, que tá aí viajando pelo mundo, ganhando o mundo. E eu queria que você passasse um pouquinho assim também do seu currículo, o que você estudou, quais foram suas imersões, tá? E aí, se você for esquecendo de alguma coisa, eu vou te perguntando aqui e a gente vai fazendo esse bate-bola. Jogue duro. Tá bom, fez perfeito. Meu nome é Maviael Alves de Oliveira Neto. Um bagulho grande pra caramba, Mavi fica de bom tamanho. Eu sou natural da cidade de Recife, mas eu cresci na Bahia. Cresci lá pelo interior de Senhor do Bonfim, Ponto Novo, Espantagados, lugares que vocês nunca escutaram na vida, mas que é massa pra caramba. Depois eu passei um bom tempo também no litoral da Bahia, em Ilhéus, Prado. Aí a gente foi pro colégio interno, estudamos por lá. Eu sempre também curti muito essa coisa de história, filosofia. A gente estudou um pouco de história na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Fizemos teologia e depois a gente recebeu um convite para montar um currículo de religião e de filosofia aqui numa das escolas adventistas da gente, aqui de Hong Kong. São poucas as escolas adventistas no território da China, são apenas 5, e 4 delas não têm autonomia curricular porque recebem subsídio e tal. Existe um esquema aqui bem interessante entre o governo e a igreja. Às vezes a igreja pode administrar uma escola, mas o subsídio vem de outra parte, então existe uma questão aí interessante desse relacionamento que a gente tem que ter com as autoridades para montar um currículo que seja tanto adventista quanto apropriado para o local.
Então, é basicamente isso. Estamos aqui há 7 anos nesse desafio. Tenho 2 Uau. filhos, um de 7 anos e outro de 5 anos. O Um seu nasceu de em 7 Salvador. anos nasceu aí? Ele é chinês? Então, ele nasceu em Salvador e veio para cá com ok. 2 meses. Ah, 2 meses. E a minha filha nasceu aqui. Que isso, cara? Uau. Ela vai Minha ser filha nasceu third aqui. cultural. Ela vai ser third cultural. Imagina. É. Imersão. Então, é uma loucura aqui na nossa família, porque nós somos uma third culture family and Traduz isso aí, transculture Vivi, family. na Oh, moral, sorry, pro pessoal. deixa eu traduzir. Tá, desculpa. Third Cultural Family é quando as famílias são de lugares diferentes do mundo e o filho nasce em um outro país. Tipo, o Mavi e a esposa são brasileiros, a filha nasceu Argentina. na China, em Hong Kong, e eles falam mais de 2 ou 3 idiomas em casa e eles têm imersão de várias culturas dentro de casa. Então, isso vai. Mas fala mais profundamente sobre Pois isso. Não, é isso, essa coisa interessante. Minha esposa é da Argentina e a pensei gente que ela era mora... Não, e tem uma outra camada Como é que aí. vocês se conheceram? Velho, a gente se conheceu no IAN. A gente se conheceu no IAN. Ela fazia o curso de psicologia na UAP. Ok. Ela queria fazer um ano de serviço voluntário. Tentou ir para o Líbano, não deram visto. Tentou ir para a Suazilândia, não deram visto. Tentou ir para o Lesoto, não deram visto. Bahia. Terminou indo para Bahia. Bahia. Terminou indo para Bahia. E a gente se conheceu lá na Nossa. escola. Que é isso, cara? E- Que top. E na época, Mavi, você tava fazendo o quê? Na época, eu estava fazendo as duas coisas. Eu estava fazendo história no turno da noite, lá em Cachoeira. Eu estava fazendo teologia no turno da manhã, no IAN. E eu dava umas aulinhas de inglês para pagar o aluguel. Tá. Cara, a gente tem algumas perguntas. Aí o pessoal tá perguntando assim, por que vocês chamaram alguém de Hong Kong? Podem mandar as perguntas aqui, tá, pessoal? Eu vou deixar o chat aberto para vocês mandarem as perguntas. Aí depois a gente, quando ele começar a fazer um pouco, for mais imersivo na nossa conversa, eu vou colocar off, só para não ficar aqui, tipo, a conversa no rosto do Guilherme e no seu rosto. Mas aproveita e compartilha a nossa live. É importante que você compartilhe para você aprender como é que você pode viajar para outros países, aprender outras culturas, outros idiomas. E o que isso tem a ver com o nosso projeto Artificial Heart. A galera que está chegando agora, me permita apresentar o Artificial Heart. É um livro inspirado na obra de Dostoiévski, Irmãos Karamazovski, onde a gente traz uma perspectiva para a geração milênio e alfa. Só que o mais interessante disso, o Guilherme não se contentou em trazer só uma perspectiva para a nova geração. Ele falou assim, tem que ser a nível de anime, mangá, graphic novel, sci-fi. Eu falei, você é trilouco. Eu pensava que você era louco, mas você é trilouco. Trilouco. Super top e vamos nessa. A gente está aí imersivo nesse projeto há 2 anos e a gente está fazendo parcerias significativas ao redor do mundo. E a gente está expandindo. Somos bebês ainda, mas a gente está expandindo. E essa live com você é justamente para a gente trazer as suas percepções desse universo. O que você curte, o que você viveu, quais são as suas influências nesse universo sci-fi, graphic novel. O Guilherme pode trazer um pouco mais da questão mais técnica da arte e fazendo as perguntas um pouco mais direcionadas. Mas eu acho que basicamente é isso que a gente queria te ouvir. A gente queria ouvir tua história. E talvez para começar, né, Kézia, entrando, né, nesse diálogo, conta talvez para a gente um pouco, Mavi, como é que você ouviu falar, né, de Dostoiévski, como é que foi essa experiência, né, de ser um aluno num seminário, né, numa instituição religiosa e numa faculdade de história, numa universidade pública no Brasil. Talvez conte um pouco assim, dessa experiência. E também explica para o pessoal, né? Porque a gente tem muitos dos nossos internautas, o pessoal que segue a gente, talvez não tenha muita ideia do que é estudar num seminário adventista ou numa universidade pública no Brasil. Como é que foi assim a sua trajetória e a sua experiência com isso? Claro, beleza. Cara, eu sou filho de pastor. Cresci na igreja, cresci super acostumado ao sistema educacional adventista. Então, no começo da aula, você ora e tal, e tem toda aquela questão. A confessional, religiosa, a Bíblia é parte da instituição.
E eu lembro que o meu primeiro choque, em 2009, Guilherme, foi ir para a faculdade de História. E na primeira aula, a única coisa que o professor fez, olha, tá aqui a bibliografia, vá ler, a prova é dia tal, e não rolou uma oração. E eu tinha uns 19 anos, e eu falei, caraca, eu tô num outro mundo agora. Eu tô num outro mundo, eu tô num mundo onde os pressupostos que guiam a existência desse lugar não são os pressupostos com os quais eu tinha me acostumado a vida inteira. E a gente toma por sentado, a gente toma por realidade aquilo que a gente está acostumado a viver. Então, me lembro que foi um choque muito grande. Uma das minhas primeiras matérias foi uma matéria de filosofia pré-socrática. E, cara, aquilo ali foi muito louco, porque a perspectiva pela qual os professores ensinavam a filosofia era uma perspectiva muito enraizada no desconstrucionismo da década de 70 na filosofia francesa. Então, era aquela brincadeira de olhar para trás e dizer que não. Vamos tirar ladrilho por ladrilho, bloco por bloco dessas ideias que vêm do passado para a gente desconstruir elas e provar que elas não têm nenhuma base concreta na realidade. Que tipo de ideias eram essas? Assim, talvez uma pergunta assim um pouco menos abstrata. Qual era a maior diferença assim que você via dessa educação tradicional religiosa que você teve como filho de pastor e agora, né, numa faculdade de história, secular, naquele ambiente? Totalmente, né? Totalmente. É a coisa mais chocante, né, que você viu. Assim, do ponto de vista visual, a coisa que mais me chocou foi saber que os meus colegas de classe iam discutir filosofia no bar, tomando cerveja com os professores. Então, esse é um choque, uma espécie de choque visual. Mas do ponto de vista abstrato e filosófico, o que me chocou foi a falta de ponto de referência e a necessidade que os caras tinham o tempo inteiro de pregar a falta da referência. Entendeu? Nada é sólido, nada é um ponto de referência. É muito líquido, né, na Universidade tudo Federal. É líquido. Tudo é líquido, tudo está valendo. Mavi, eu faço parte de um grupo de pesquisa de doutores lá da UFBA. Não tem solidez em nada, é tudo muito solto. E eu sinto essa dificuldade, porque eu vim dessa bolha cristã. E quando eu tive essa mesma perspectiva que você, de estourar essa bolha, eu falei assim, caraca, o mundo é mais amplo. E isso me fez colocar em prática a minha cosmovisão, sabe? Porque essa liquidez filosófica de pensamento faz com que é justamente o que o Ari Fischer-Hart está tentando responder no livro. Né? Que nós somos um pouco mais sólidos do que o que a sociedade está propagando. Mas continue seu raciocínio. Claro, e no final das contas, Kézia, é uma espécie de projeto suicida, é um tiro no pé. Exato. Absolutamente um tiro no pé. É essa coisa de você pretender que dá para explodir o primeiro andar, estando no quinto andar e ficar tudo tranquilo. Ninguém morre. Não dá, pô. Ninguém morre. Não, tudo bem. Não, a gente vai só desconstruir o primeiro andar e a gente aqui vai continuar com a vista bonita do teto do prédio. Não rola. Então, assim... Isso dá um corte. Fábio, rapidinho. Fábio, isso dá um corte, tá? Se liga aí. Aí, olha... Do prédio, você tá falando do prédio. Do prédio. Então, existe essa noção errônea de que eu posso desfazer as bases de mim mesmo e continuar quem eu sou. Não dá. O mundo ocidental é o que é por uma série de razões que podem ser observadas do ponto de vista histórico, filosófico e religioso. E desfazer tudo isso e achar que vai tudo manter-se no seu próprio lugar é absolutamente ilusório. Então, isso me chocou muito. Eu lembro uma aula, Kézia, Guilherme, que foi de Parmênides e Górgias. E Parmênides, o ser que é o sólido, que é uma coisa rotunda, e que a gente chamaria de Deus. E vem Górgias e diz o seguinte: Deus não pode ser conhecido porque qualquer coisa que a gente vai usar para descrever Deus vão ser palavras e as palavras não vão ser o ser que as palavras descrevem. Pô, beleza, ok, legal. E eu fico com o quê? Eu fico com o quê? Eu fico sem nada. E era esse tipo de coisa que a gente ficava, a gente era martelado dia e noite. E foi aí que eu descobri, lá pelos 2010, 2011,
o crime e castigo, o Crime and Punishment. E eu lembro Explica que um pouco, talvez, da história, assim, o que você lembra, só para, talvez, assim, não tenha alguém que leu aqui ainda esse livro. Claro, claro. Então, e, cara, foi até engraçado, eu estava esses dias caminhando na montanha com os meus filhos, e os meus filhos falaram, conta para mim uma história. Aí eu falei, cara, eu vou contar que história. Aí eu decidi, tinha um rapaz chamado Raskolnikov, era muito inteligente. Pode contar, eu contei para ele. Pode contar. Vou contar para vocês o que eu contei para ele. Conta pra galera. Então, existia um rapaz chamado Raskolnikov, ele era muito inteligente. Ele se mudou para uma cidade grande chamada São Petersburgo e ele queria estudar e ele achava que os grandes heróis da história eram pessoas que tinham uma espécie de permissão um pouquinho maior para fazer coisas que as outras pessoas achavam que não eram boas. Ele se encontra, então, falei para os meus filhos, Elias e Helena, daqui um pouco ele se encontra numa situação super difícil, a família dele está passando por dificuldades, a irmã dele vai se casar com alguém que não deveria, e ele tem que pagar o aluguel para uma senhora que é ruim. A senhora é muito ruim, essa senhora. É uma pessoa que não serve para a sociedade, ela é mau caráter, ela é desonesta e tal. E ele começa a pensar que ele pode desobedecer às regras sem sofrer nenhuma consequências. Ele pode simplesmente inventar as suas próprias regras, as suas próprias leis, e que vai estar tudo bem. No final das contas, é melhor, né? Como a gente não pode... Eu perguntei para os meus filhos, não é melhor a gente tirar uma pessoa ruim da sociedade, mesmo que isso seja através de um pequeno delito, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas que o Dostoiévski pergunta no Crime e Castigo. Sim. Não é melhor... O delito é pequeno quando comparado ao mal que essa pessoa faz. Então, matar a dona do apartamento e provocar um bem muito maior nessa perspectiva utilitarista, puxa, todo mundo ganha. Mas o resultado disso é que ele não consegue conviver nem consigo mesmo, ele não consegue mudar o mundo que ele achou que ele ia mudar, e o fim é trágico, o fim é super triste. Aí o meu filho olhou assim pra mim e falou, era melhor obedecer a regra, né, papai? Eu falei, então. Ô, Guilherme, eu achei incrível essa história. E eu queria, Guilherme, que você lesse pra gente o que tá na nossa xícara azul, que é assim, justamente uma citação dele, do Dostoiévski, que fala justamente que o homem... E aí eu queria citar uma coisa, Mavi, que pra mim é profundata. Na época que eu estava na faculdade, aí terminei a faculdade para fazer o mestrado, eu sempre fiquei me questionando, assim, muitas coisas vinham à minha mente em relação ao mundo filosófico, porque quando a gente sai da bolha, a gente é confrontado com as nossas crenças, de certa forma, algumas delas são limitantes, e o Dostoiévski, ele traz isso, que quando o homem ele se desvia da fonte, quando ele se afasta da fonte, ele é em busca dele ser o próprio Deus, e que não faz nenhum sentido, é efêmero. E olha que profundeza, cara. Eu fui estudando e fui me debruçando em pesquisas e leituras de artigos. Eu descobri um artigo aqui, eu venho estudando, estou escrevendo um artigo sobre os benefícios da fé, não religiosidade, mas da fé para o cérebro e a saúde mental. Muitas universidades, Cambridge, Universidade de Chicago, até a própria Harvard estão investigando, né? Existem campos de pesquisas que estão investigando sobre os benefícios da fé no cérebro. E aí uma coisa interessante é que assim, muitas pessoas estão falando atualmente que dentro do nosso DNA, isso aí a gente já sabe disso, né? Dentro do nosso DNA eles vão desmistificando, encontraram ali as letras que tem a ver com o nome de Yeshua. Só que o que queria falar é um pouco mais científico, porque algumas pessoas falam isso e parece um pouco corte de TikTok, mas na época que eu era ensino médio, eu lembro que os professores, a gente falava que a menor partícula, a partícula que era indivisível era o átomo. E a gente achava extraordinário, assim, o átomo é indivisível. E aí tinha o conceito, o átomo é indivisível. E ao longo dos anos, as pesquisas foram evoluindo. E eles descobriram que o átomo, por ser indivisível, existia uma partícula dentro do átomo que era menor do que o próprio átomo, que era o quartzo. E aí os cientistas foram investigar o que é o quartzo, e eles descobriram que o quartzo era uma partícula de luz dentro do próprio átomo. E aí aquilo deu aquilo foi uma coisa tão extraordinária, porque aquilo
meio que destravou e disparou alguns gatilhos em mim. Eu falei assim, todo ser humano tem essa partícula de luz dentro de si. Logo, se você tem a partícula de luz, por que eu citei o exemplo de que os grandes cientistas das grandes universidades hoje estão investigando sobre a fé? Porque eles estão mostrando que cada vez que o DNA, a fé nutre algumas camadas do nosso, da neurociência, do nosso cérebro, e à medida que você se aproxima de aspectos religiosos, de uma convivência mais religiosa, algo mais sólido, como é o que você está falando, automaticamente o seu DNA, o DNA ele não se reconstrói, mas automaticamente o seu DNA ele cria um ecossistema que te traz mais longevidade. Olha que extraordinário isso, cara. À medida que a pessoa se afasta dessa fonte de luz de si, ela vai perdendo, é como se, eu tô falando aqui de forma muito leiga, mas é como se o DNA dela entrasse em decomposição quando ela se afasta dessa fonte. Cara, isso é simplesmente o que Dostoiévski fala, de que o homem sem Deus, ele se perde dentro desse mundo. O que você me fala sobre isso, cara? Me fala. De acordo com a tua vivência desse mundo, desse teu olhar, porque você tem as duas perspectivas, o mundo ocidental e o oriental. E agora eu queria ver o teu olhar nessa nova perspectiva que você está vivendo aí na China e Hong Kong. Sim. Uma das coisas que eu descobri aqui é que as diferenças que nos separam, o mundo ocidental, o mundo oriental, o subcontinente indiano, então a diversidade de pessoas, de fenótipos é absolutamente grande, mas em muitos sentidos ela é apenas superficial, sabe? Embaixo da casca sempre vai haver pessoas que lutam com as perguntas básicas da existência: de onde que nós vimos, para que serve a minha vida, qual o sentido da vida, o que é que acontece depois. Então, em algum sentido, sabe, na parte mais profunda de quem nós somos, existe essa necessidade dentro de todos nós de buscar essa luz, essa partícula inicial, a partir da qual a gente constrói um mundo sólido. E essa é uma das grandes preocupações que eu tenho, a razão pela qual eu estou tão empolgado com esse projeto de vocês, que a gente comunicar para as próximas gerações a impossibilidade de se desconstruir e produzir coisas que sejam boas, bonitas, a partir disso. Eu tenho uma teoria, e eu não sou teólogo bíblico nem nada, eu sou um curioso. E aí o Guilherme me corrige se eu estiver errado. Mas eu acho que logo no início, quando Deus cria o mundo, ele desfaz o caos e transforma-o em ordem. E Deus é quem planta um jardim. Um jardim comparado com a natureza, que cresce de forma livre, ele apenas é diferenciado pela manipulação consciente do homem na natureza para a produção de beleza. Então, questão número 1, a gente foi feito para construir beleza. Essa luz, essa partícula inicial que você se menciona, ela deve estar orientada para a construção de beleza. E o segundo ponto é taxonomia. Foi a primeira coisa que Deus disse para eu fazer. Então, divida, categorize, discrimine, encontre ordem no caos. Sabe? O caos não é uma boa opção. Mas para que a ordem seja expressada materialmente na realidade, ela precisa estar alinhada com essa luz, essa partícula inicial que você mencionou. Então, eu não posso simplesmente achar que eu posso inventar a planta baixa de qualquer edifício e terminar com o Burj Khalifa. Você está entendendo? Claro. Isso aí é profundo. Isso que você falou é de profundidade que eu acho que é para uma frequência muito alta de raciocínio. Isso que você está falando é muito profundo, cara. E eu queria até que você repetisse, porque assim, é justamente o que a gente está propondo no Artificial Heart. Quando o Guilherme me chamou, ele falou assim, Kézia, eu estou muito inquieto com a angústia que a humanidade está vivendo, com essas dores que as pessoas estão se debruçando. Sabe, as pessoas estão vivendo num nível de depressão, e principalmente que a gente começou a desenvolver, a dialogar logo após a pandemia, assim, a gente estava sentindo um clima muito dark. Então, quando a gente se depara, Mavi, com
com esse cenário, e aí você traz isso, é como se a gente percebesse assim, a gente pode construir beleza através do caos, ou no caos. Claro, porque é necessário. Exato. É necessário, sabe? É necessário esse esforço consciente, porque no final das contas, todos nós fomos feitos para essa produção de beleza. Mas quando eu rejeito a planta baixa, o plano inicial, a estrutura, a arquitetura sobre a qual a gente constrói, o fundamento, é difícil. Eu lembro uma das partes que me tocou muito do Crime e Castigo, foi quando Raskolnikov se encontra com Sônia, a filha de Marmeladov, que é esse cara que tá bebendo na taverna um montão de tempo, o cara vai visitar a família, e a família tá numa situação paupérrima, a galera dos filhos desnutridos, horrível. E tem uma hora que o Raskolnikov, ele sente uma profunda compaixão por aquelas pessoas. Mas ele não consegue se convencer de que a paixão que ele possui, a compaixão que ele tem por aquela família paupérrima, é uma expressão, é um eco do fato de que ele é feito à imagem e semelhança de Deus, e que ele deve... Então ele vai e ele beija os pés de Sônia, e ele olha para Sônia e diz assim, eu beijo os seus pés, mas não é por você. Eu beijo o sofrimento da humanidade. Então ele quer ser compassivo como Deus na ausência de Deus. E ele Cara, não isso consegue. Isso é muito profundo. Ele não consegue, sabe? Então eu acho que essa desconexão do coração millennial, do coração de Gen Z, a gente quer compaixão, velho. Mas ela tem que vir do lugar apropriado. Ai, Guilherme, se jogue. Não, e acrescentando a isso, Mavi, de que maneira você acha que tanto Crime e Castigo, tanto os Irmãos Karamazov, que eu acho que a gente poderia falar assim, só um pouquinho mais, porque também é uma obra assim, fantástica, mas assim, qual é o problema assim, da nossa sociedade que esses livros, que essas obras tocam? E de que maneira essas obras tocaram a sua vida pessoal, né? A maneira como você enxerga o mundo. Eu tenho uma pergunta em cima da sua pergunta, Guilherme. Vai lá. Você sempre... Porque assim, Mavi, vou contextualizar. Eu gosto de fazer a pergunta contextualizando. Eu Isso, vim de 4 gerações de gente crente da minha família. Então, eu fui muito bolificada durante muito tempo. Quando eu estouro a bolha e vou para o universo secular, eu precisava manter os meus valores, as minhas crenças, ainda que limitantes em alguns aspectos, mas eu não queria me perder de mim. Só que eu me perdi em muitos momentos, porque muitas coisas eram tradições, era religiosidade, não fazia sentido, não conectava com o que eu estava buscando. E quando hoje me vejo como gerente de produção do Artificial Heart, trabalhando direto com o autor, o escritor, o Guilherme, que está fazendo doutorado no Princeton, me conectando com um cara que está em Hong Kong, que está levando para as próximas gerações esse olhar, essa resposta desse ecossistema que eu estava buscando lá atrás quando eu me desconectei de Deus. Na verdade, eu não me desconectei de Deus. Eu pensei que eu tinha me desconectado de Deus, mas eu tinha me desconectado da religiosidade vazia que não fazia sentido para mim. Você passou por esse limbo? Claro, com certeza. Com certeza, passei por esse limbo e foi uma fase relativamente muito longa para mim. Até que, através de leituras de pessoas como Dostoiévski, dentre outros, eu comecei a entender que a gente precisa criar essa maturidade de poder diferenciar forma de conteúdo. O conteúdo orienta a estruturação da forma da religiosidade, mas a forma não é o conteúdo da religião, entendeu? Existe uma relação simbiótica, mas uma não é a outra. Uma não é a outra. Eu lembro, eu conversei isso com o Guilherme há algum tempo, que eu li isso num autor chamado N.T. Wright, e para mim fez toda a diferença. Ele falou, cara, a gente precisa parar de responder às perguntas do século XXI com resposta do século XIX, do século XVI. A gente precisa, em todas as gerações, fazer esse caminho de volta para o século I, de volta para a Bíblia, de volta para a fonte, de volta para o conteúdo, e a partir daí formular uma forma que seja relevante para o tempo da gente. E que, de repente, seja até abrangente no sentido, assim, ter uma perspectiva futurista, né? Se projetar lá na frente.
Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Porque a gente volta pra fonte, bebe da fonte, fica robusto, né? Amadurece, porque assim, esse limbo que eu tô te falando, que o Guilherme tá te perguntando, assim, quando foi que com essas leituras você foi encontrando respostas? Você teve algum momento meio seu revoltado com Deus? E que aí você descobriu que não era revolta com Deus, era com o sistema que foi implantado em você? Como foi isso? Claro. Então, essa espécie de... Porque uma coisa é quando as questões elas estão num campo abstrato, etéreo, e elas não têm forma e elaboração verbal. Mas depois que eu estudei um pouco de história e um pouco de filosofia, como que as perguntas que eu tinha de forma latente no coração e não ganhavam uma forma, uma elaboração verbal, elas ganharam essa elaboração verbal depois de ler Foucault, depois de ler Derrida, depois de ler muito Nietzsche, ainda que... Sim, eu acho que Nietzsche é um dos caras mais mal entendidos de toda a história. Mas vamos lá, beleza. Mas isso é assunto pra gente discutir em outra live. Depois, outra live. Então, assim, essas perguntas, elas ganharam forma, elas ganharam uma forma verbal. E eu entrei em uma espécie de redemoinho, entrei um pouco em colapso. Falei, caramba, eu tô aqui, eu preciso entender Deus. E essa foi uma das razões pelas quais eu comecei a fazer teologia. Eu falei, cara, eu preciso entender, eu preciso saber o que é a realidade de fatos. E corresponde à realidade o que eu aprendi a vida inteira ou não? Existe uma alternativa melhor ou não? E foi nesse sentido que, nas ruas de Cachoeira, um dia eu meio perdidão, eu encontrei numa loja de livros, assim, num desses sebos, sabe, de livros, sabe? Eu encontrei o Crime e Castigo. Uau. Era uma versão em inglês. E eu lembro que uma das coisas que me chocou muito, eu tava lendo na frente ali do rio, olhando para a ponte, que foi uma das conversas que o Raskolnikov tem, eu acho que é antes dele cometer o crime, na taverna. E ele diz o seguinte, que o presente mata os seus heróis, mas o futuro constrói estátuas a eles. E ele estava se referindo ao fato dele ser capaz de provocar um bem maior através do cometimento de um crime hediondo. Então, assim, eu falei, cara, é isso. Aí sabe você materializou as perguntas. Tipo, eu materializei. Eu materializei, eu falei, cara, é isso que eu tô tentando saber se é verdade ou não. É exatamente isso. Eu posso ser um herói do futuro sendo um vilão do meu presente? Será que isso funciona? Posso eu construir um mundo à minha imagem e semelhança e ele ser tão funcional quanto o mundo construído à imagem e semelhança de Deus? Vamos lá. E Dostoiévski traz isso nos Irmãos Karamazov, que ele traz os mesmos questionamentos. Os mesmos. E aí eu comecei esse processo de tentar descobrir. Então, existe alguma possibilidade de, através de ideias que surgiram a partir do iluminismo, humanismo, e todo esse tipo de coisa, a gente consegue construir um jardim tão bonito quanto o Éden? Tão funcional quanto? E a resposta é um rotundo não. E aí, pulando para um diálogo que o padre Zacima tem, lá no começo dos Irmãos Karamazov, e eu acho que ele estava olhando para o para você mesmo, porque você mente para você mesmo, você acredita nas suas mentiras, você desacredita em si mesmo, você desacredita no amor e você vai acreditar somente nos prazeres mais baixos e no final das contas você vai se tornar bestial. Então, assim, é uma pancada que o Fadas acima dá no nosso enfiador. Ele chama de Frederick. E Mavi... Tá sem áudio, Guilherme. Agora voltou. Agora. Voltou. Não, e Mavi, como é que essa experiência, né? Assim, hoje a gente vive assim numa sociedade que muitas pessoas até falam assim pós-cristianismo, ou você pessoas até assim fazendo chacoteando a religião. Assim, a gente falou assim um pouco de você tem assim talvez um extremo, né, que meio que sacraliza a forma, e aí você tem o outro extremo que não tem conteúdo nenhum, né, que é uma religião vazia, supérflua, sentimental.
E assim, talvez eu acho que essa é a realidade, né? Que tanto eu e a Kézia, nos grandes centros urbanos que a gente vive, a gente convive muito com isso, né? É você tratar Deus, você tratar a religião como algo irrelevante. Então, assim, como é que esses personagens, a leitura desses livros, ajudou você a redescobrir, né, essa beleza que é o cristianismo? Principalmente no mundo que a gente está vivendo e na China agora, né? Que é um país bem diferente, né? Agora, bem diferente. Deixa eu te falar em relação à China, assim, quais os desafios também, você respondendo a pergunta do Guilherme, que a gente vive nessas megalópolis, quais são as suas perspectivas estando em Hong Kong, com as projeções políticas que a gente sabe que a China tem, né? Então, assim, como é ter essa visão, ser quem você é, descobrir o que você descobriu num país como a China? Me fala, eu sou muito curiosa em relação a isso. Sim. Tá, eu vou tentar responder. A primeira pergunta é como é que ajudou você a redescobrir a beleza do cristianismo e como é que isso afeta a sua experiência na China? Quando eu leio esses livros do Dostoiévski, existe essa relação do leitor com o livro de projeção e personalização. Então, e quase sempre quando a gente lê alguma coisa, você se sente mais ou menos identificado com aquela personagem. No caso do Crime e Castigo, eu me senti muito identificado com o Raskolnikov e com a tentativa sincera do cara de tentar pensar um mundo sem as restrições que havia no mundo e provocar, sabe, e construir coisas melhores. Mas o final da história desse cara, especialmente o caminho, a deteriorização psicológica que ele sofre no caminho até o final do livro, eu senti um pouco disso também em mim, Guilherme. Então, assim, o Dostoiévski me ajudou tanto do ponto de vista negativo quanto do ponto de vista positivo. No sentido de que, cara, assim não é um bom caminho. E você consegue observar. E só para explicar, né, talvez assim pro nosso telespectador, spoiler, né, gente, mas assim, o final é ele encontrando a Bíblia, né, cara? Ele tá na Sibéria, é quando ele tá no fundo do poço, né, que ele começa a ler os evangelhos e tem aquele encontro, né, com a Bíblia, né, a leitura da Bíblia, que ele descobre, né, a verdade, né, da fé e a diferença, né, disso para a ética, né, e a visão, né, do mundo, do que é poder, do que é amor, do que é verdade, né? Claro. E é meio que essa parte do livro eu senti meio com relação meio que paternal de filho para pai com Dostoiévski, que é no sentido de dizer o seguinte, brother, o impulso inicial que você tinha de produzir um mundo melhor pode acontecer, pode se materializar se você utilizar a base apropriada. Pode acontecer. E a outra coisa foi o Karamazov, especialmente com o Ivan. Eu me senti muito identificado na leitura do Karamazov com o Ivan. Quando você fica mais velho, você meio que se identifica, você se vê. Com anti-herói, né, cara? Com anti-herói. Exato. E eu lendo os irmãos Karamazov, eu não conseguia resistir. Eu queria me sentir o Alyosha, cara. Eu queria me sentir o cara. O Alyosha é o Christopher Kézia. Eu já li 2 vezes Brothers Karamazov, porque como gerente de produção do Artificial Heart, não dá para você gerenciar o que você não conhece. Então, todo projeto que a gente entra, a gente tem que fazer uma pesquisa imersiva de mercado para entender o que o mercado dialoga, qual é o meu nicho, onde é que eu vou atuar, como é que a obra original dialoga com a obra que eu estou propondo. Então, é muita imersão. Então, eu e o Guilherme, a gente fez essa imersão, e quando o Guilherme traz os rabiscos de pensamento, os rascunhos, e a gente vai materializando isso em livro, e o livro daqui a pouco está disponível para o pessoal nas principais lojas aí online, e também nas principais livrarias do Brasil, Estados Unidos. A gente está lançando em 4 países. Esse é o nosso grande desafio, porque a gente vai lançar
Estados Unidos, Brasil, Espanha e Japão, de repente na China, né? De repente na China. Mas a gente precisa ir participando dos workshops, fazendo conexões, encontrando os investidores. E aí eu já queria abrir aqui, já que eu abri esse parênteses, Guilherme, convidar você, que é um apoiador desse projeto, a primeiro compartilhar nossa live, falar sobre isso, porque é um conteúdo um conteúdo assim, totalmente diferenciado, que tem a raiz voltada unicamente para conectar o humano ao divino, reconectar, o religare, né? O humano ao divino. Uma outra coisa é que as pessoas podem apoiar esse projeto através de doações. Nosso site, arifishelheart.com.br. Aliás, arifishelheart.com. Você vai ter oportunidade, assim como fanbase do Chosen, que você entra, faz as doações para ver o filme ir para frente. Você, dentro do nosso site, vai poder ter essa oportunidade de fazer as doações, comprar a nossa camisa, comprar as xícaras, hoodies, canecas, para apoiar o projeto e com esse dinheiro a gente reverter isso em um filme na Netflix, na Amazon, na Apple TV. E você, como um cristão que valoriza e que tem valores tradicionais e que não quer ver a humanidade se transformar em uma humanidade líquida, efêmera, apoie esse projeto. Apoie esse projeto. Então, Mavi, como é o seu desafio sendo um cristão aí no Ocidente? Eu quero saber isso, cara. Porque o mundo no Oriente, porque aqui no mundo ocidental a gente sabe como o jogo é jogado. Mas quais são os seus desafios aí na China? Eu não sei se vocês leram um livro chamado Silêncio. O Scorsese fez um filme sobre isso. Muito interessante o filme. Esse filme tem uma parte onde um dos shoguns lá, um dos líderes da tribo, diz o seguinte, que o cristianismo no Japão é uma mulher estéril, ela não dá frutos. Uau. E, cara, essa parte que eu fico, uau, caramba. Eu vi esse filme antes de vir pra Ásia. E quando eu vim pra cá, eu falei, caramba, parece que é verdade, mas não é. É sutil, a gente vive cara. Você esse lado, sutil. Esse lado do mundo nunca entrou muito nessa conversa sobre relativismo. Esse lado do mundo nunca entrou muito nessa conversa, sabe, de baixíssima entropia, onde tudo é tudo, nada é nada. E não encontra resposta. Não encontra resposta. As pessoas na China são profundamente religiosas. A diferença é que uma parte muito grande, uma parte substancial dessa religiosidade, ela é diluída em formas tradicionais de religião e essa coisa se mistura muito com a cultura e com o jogo econômico, que é muito brutal. Então, assim, uma parte muito grande da religiosidade é devotada ao dinheiro. Uau. É devotada, sabe, aos favores aos ancestrais, para que o negócio funcione legal. Mas, assim, você vai em qualquer lugar da cidade de Hong Kong, é uma cidade super grande, multimilionária, tem todos esses esquemas de uma cidade de primeiro mundo, mas em cada esquina tem um altarzinho para os ancestrais, entendeu? Então, assim, essa partícula inicial que necessita conectar-se com alguma coisa fora de si é muito presente aqui. Agora, essa partícula inicial, ela não tem uma forma adequada. E é aí onde que vem a questão da gente apresentar, a dizer, olha, isso que você quer, isso que você tem no seu coração, e você quer se encontrar com essa coisa, se chama Jesus. Só que esse é um caminho... longo? Você acha que é um caminho longo? É um caminho longo. A religião predominante aí na China é o budismo? Então, sim e não. O budismo tem essa característica de ser sincrético. De ser uma religião, sim. De ser uma filosofia religiosa. Filosofia, sim. Mas o que prevalece aqui é o que se chama de religiões folclóricas, a religião do folk religion, a religião do povo, e que é muito mais voltada para as datas especiais do que uma devoção diária ou semanal. Então, tipo assim, quase ninguém vai em templo aqui.
Uau. Algumas pessoas vão, levam incenso para pedir para os ancestrais e tal. Mas quase todo mundo tem um altarzinho dentro de casa. Mas todo mundo, quando chega no festival do meio do outono, por exemplo, todo mundo tem que parar e fazer esse festival. Quando chega lá em maio, tem o festival do Dragon Boat, do barco do dragão, você tem que parar e fazer parte do festival. E todos esses festivais têm ingrediente religioso no sentido de conectar-se com aquilo que é transcendente, conectar-se com aquilo que é imaterial, que é metafísico. Então, nesse sentido, há uma religiosidade muito profunda e arraigada. Você acha que essas são as ovelhas espalhadas em rebanhos diferentes? Você sente isso? Eu acho que muitas delas vão ser, sim. Deixa eu te fazer uma outra Muitas delas pergunta. vão ser, sim. Quando eu dava aula de filosofia e religião, eu entrava nessa vibe, assim, eu me questionava muitas coisas, porque eu estudava muito as outras culturas, as outras religiões, porque eu dava aula para estudantes de diversos credos, né? Então eu não poderia, eu tinha que ser laico, eu não poderia me posicionar religiosamente ali dentro de sala de aula. Mas eu trazia filosofia religiosa para dentro de sala de aula numa perspectiva um pouco mais de cosmovisão, digamos assim. E aí o que acontecia? Eu fui pesquisar uma vez, e aí talvez você me corrija, por favor, se eu estiver errado, eu pesquisei, já tem mais ou menos uns 10 anos atrás, que na cultura oriental, em alguns lugares, em algumas cidades, eles contam as histórias para os filhos, as mesmas histórias que tem na Bíblia, só que tem outros nomes. Os personagens não chamam, por exemplo, Noé, Adão. Eles contam, assim, teve um grande dilúvio, mas é outro nome, mas eles contam essas histórias. O que você percebe disso que eu estou falando? Quais são as novas pesquisas em relação a isso? Me conta, eu sou muito curiosa em relação a isso. Eu nunca encontrei uma resposta sólida. Existem alguns grupos de cristãos que dizem que existe alguma espécie de codificação das histórias bíblicas nos caracteres chineses antigos, por exemplo. Ok. Existem alguns livros sobre o tema, mas quem enxerga, por exemplo, a história de Noé no caractere para chuva, e tem lá, tem um símbolo para 8 e o símbolo para boca, não seriam 8 pessoas, em cima tem chuva, mas tem uma espécie de quadrado que encapsula tudo. Então, existe um pouco desses estudos que são mais no sentido etimológico de, olha, parece que tem então, existe uma codificação de algumas histórias do Gênesis dentro disso aí. Isso são achados arqueológicos, Mavi? Não. É estudo dos primeiros pictogramas da língua. Estudo linguístico. Então existe essa linha de estudo que muitos cristãos assumem como verdade, mas é necessário, alguma espécie de vontade de ver. E ainda que eu acho que existem alguns desses argumentos que são muito sólidos. Mas com certeza eu consigo te dizer. Então, eu não sou linguista, eu não consigo te falar com certeza sobre isso, ainda que eu li somente um desses livros e eu achei super convincente. E me parece que sim, existe dentro dos pictogramas, dos caracteres antigos chineses, alguns histórias encriptadas. Lá, por exemplo, tem o caractere para justiça. O caractere para justiça é uma mistura entre o caractere de faca, matar e cordeiro. Então, tipo assim, como é que você chega essa correlação? Sim. Justiça e righteousness, e ser assim, justificado, correto. Como é que você chega dentro dessa cultura à conclusão de que isso tem que ver com o cordeiro, isso tem que ver com o sacrifício de cordeiro? Não sei, mas beleza. Essa é uma coisa. O que eu posso te falar com toda certeza é que em todo Ano Novo Chinês, a gente coloca nas portas das casas um símbolo de bênção no meio da porta, e esse símbolo de bênção tem que ver com o símbolo de Shanti, que é Deus, e um jardim no meio, certo? Beleza, essa é outra coisa. Mas nos umbrais da porta, você coloca bênçãos em um papel vermelho. Uau!
E eu sempre achei isso uma coisa muito bonita, muito porque assim, legal isso, cara. há uma desconexão profunda geográfica e histórica com a história do Êxodo. Ao mesmo tempo, há uma conexão muito profunda temática, porque é exatamente a mesma coisa. Exato. Então, são bênçãos e a garantia da bênção para dentro de casa e a manutenção e manter a maldição para fora de casa são inscrições de bênçãos escritas em vermelhos nos umbrais das portas. Então, que muito top isso. Eu acho isso então, muito assim, imersivo. Eu não tenho como te dizer assim, do ponto de vista historiográfico da origem desse costume, mas eu acho que existe uma correlação bastante óbvia para ser simplesmente descartada como nada, Sim, entendeu? sim. Ô, Guilherme, eu acho que a nossa live tá muito boa. E se você, Mavi, aceitar, a gente queria estender o convite para uma próxima live, porque a gente agora tá montando a agenda com algumas pessoas, e aí se você tiver disponibilidade, porque a gente sabe que você dá aula nas universidades e tal, tiver uma disponibilidade de tempo, tentar encaixar mais uma live pra gente estender um pouco mais esse papo. Mas, Guilherme, faz mais algumas perguntas para ele, pra gente poder encerrar a nossa live. E a gente vai colocar essa live para o pessoal que não assistiu, disponível no nosso canal, Artificial Heart, no YouTube. A gente também vai colocar alguns cortes no Shorts do YouTube, Reels. A gente vai fazer um corte aqui bem topzera para a gente colocar no Reels. E a gente está em todas as redes sociais. Então, quem quiser nos apoiar nosso projeto, expandir, falar sobre isso, o que a gente está querendo, o que nós propomos. Nós propomos para as próximas gerações relevância, conectar as próximas gerações à sua origem inicial. Guilherme, solta o som e faz as perguntas de considerações aí para o Mavi. Pronto. Mavi, última pergunta. Para você, qual é a mensagem, né, se você fosse fazer assim, em uma sentença curta, num slogan, a mensagem que Dostoiévski, né, que a sua leitura, né, de Dostoiévski, qual é a mensagem que ele tem para nós hoje, esses livros, que estamos vivendo assim no mundo de, digamos assim, pós-verdade, no mundo na China, né, que você tem assim uma grande população ateia, ou até mesmo aqui no Ocidente, em que nós temos, né, um problema de solidão, de um ateísmo cultural muito forte. Qual é a mensagem que você, para a gente encerrar, que você acha que se Dostoiévski estivesse vivo, né, ele estaria, né, por meio dos seus livros, dizendo para nós? Cara, eu acho que Dostoiévski ia olhar pra gente e falar, brother, o mundo é cheio de beleza criado por Deus. E a gente precisa tomar um papel ativo na recriação dessa beleza e em tentar desfazer os esforços conscientes em descriar, em desconstruir a beleza que foi construída no mundo. E de que saúde mental, psicológica, ela é um produto, uma ramificação natural da gente estar baseado no que é sólido, no que é bom, no que é correto. E de que a nossa vontade de ser compassivo, misericordioso e trazer justiça para o mundo, ela não pode ser construída no meio do ar. Não dá para plantar nada no oxigênio. Qualquer árvore ela vai crescer em sólido, em solo que seja sólido. Não dá para plantar no meio do ar e achar que a gente está em um solo sólido, eu quero dizer solid ground, mas não estou conseguindo falar. Não, é uma fundação, né? É uma fundação, cara. Olha, então, eu acho que ele olha, pelo menos para mim, e eu sempre gostei de tentar imaginar o que ele estaria falando para mim. Falou, brother, o impulso que você tem de trazer justiça, amor, compaixão e beleza para o mundo, ele é um eco do fato de que você é criado à imagem e semelhança de Deus. Você não é fruto de um processo aleatório e o mundo não é aleatório. Existe um sentido para isso. E você tem um papel no resgate do sentido e beleza para o mundo. Eu acho que é isso que... Cara, que... E a última... Desculpa, Kelly. Eu sei... Eu não quero... Eu sei que você encerrou assim, perfeito. Go ahead. Mas assim, só para encerrar, o que você, assim... Onde é que a gente poderia encontrar essa fundação sólida? Ou alguns, né, quais são
onde você indicaria, né, o leitor? Ou que você, assim... Eu sei que é uma pergunta talvez bem filosófica, bem profunda, mas, assim, onde é que você... Se alguém fosse perguntar para você, onde é que você sugeriria? Desculpa, antes de você responder, eu sugeriria que você vai encontrar essas respostas no Artificial Heart e na Bíblia, obviamente. Claro, no Artificial Heart. Mas eu diria pro cara que vê o mundo, que quer trazer justiça, que fala sobre tolerância, que vê, que sente o amor ao próximo, que quer mudar o mundo, oprimido de né? fato, Cara, né? e jovem, quer mudar né? o mundo, e quer mudar o mundo de verdade, cara, lê Gênesis capítulo 1, verso 26, onde Deus diz assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E daí a gente descobre duas coisas. Uma, nós somos o produto intencional de um Deus que me ama. E eu sou a imagem e semelhança dele. E o segundo lugar, li uma cartinha curta, uma cartinha pequena chamada Filemon. Filemon é um livrinho muito pequenininho do Novo Testamento, mas é a história de um escravo romano que foge do seu amo, que era um cristão, se encontra com Paulo em Roma, e Paulo escreve uma carta dizendo o seguinte: brother, tu que é o escravo fujão, volta lá pro cara que era o teu amo, que era o teu servo, que era o teu senhor, o seu senhor. Era o seu senhor, e de quem você roubou dinheiro, e avisa para ele o seguinte: olha, porque Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e nele não há distinção de pessoas, você tem que ser recebido na casa do seu ex-senhor como irmão. Cara, sabe, quando a gente materializa esse princípio de que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, necessariamente as estruturas que formam e que orientam algumas estruturas opressivas do mundo, elas se desfazem, mas elas só podem se desfazer a partir do reconhecimento de que eu sou feito em imagem e semelhança de Deus, e de que em Cristo, na base de Cristo, não há distinção de pessoas. Que lindo. Não há distinção de nada. Que lindo. E a partir daí, a gente produz justiça, beleza sólidas que vão durar. Não uma coisa que a gente faz um impulso, faz um protesto e tal, e daqui um pouco não acontece nada e o mundo permanece o mesmo. Então, vamos para a Bíblia. Filemon. Eu achei incrível a nossa live. Eu acho que é um assunto muito relevante. Quem ficou aqui, quem vai assistir depois, vai ganhar muito. O nível de profundidade que a gente discutiu aqui, eu assisto muitos podcasts até para ter referências, tanto do Brasil como daqui dos Estados Unidos. E eu acho que a gente está precisando de mais discussões profundas, assim, sabe? De trazer essas conexões. E aí, eu achei interessante esse seu final, que você falou assim, é possível a gente se reconectar à fonte. Mas a gente só consegue se reconectar à fonte se a gente estiver ligado ao fundador da fonte. E ele precisa reconstruir em nós o verbo bará em hebraico, que significa criar. E ele cria do nada. Porque ele é o único que não é efêmero. E ele tem o poder, a maestria de criar do nada. Nós não. A gente usa a fonte, a gente bebe da fonte, como você falou lindamente, perfeitamente, e a gente reproduz. Mas o verbo bará precisa ser reconstruído dentro de nós, que é criar do nada. Só Deus tem esse poder. Que extraordinário. Guilherme, uma salva de palmas aí pra nossa live. Mavi, muito obrigado, viu, amigo? Foi um prazer. Obrigadão. É sempre um prazer conversar com você e a gente fica muito feliz aí que você teve assim a coragem, né? Porque a gente sabe que não é fácil você se abrir. E a gente parabeniza, e a gente sabe que todos os nossos internautas, eu deveria dizer, os nossos IG users, né, eles devem ter se beneficiado muito espiritualmente, emocionalmente, com tudo que você falou, né, que Deus, né, continue ajudando, lhe abençoando aí na China, no seu trabalho, né, a sua esposa, os seus filhos. E você aqui é da casa agora, eu acho que eu posso, eu não sei se eu posso falar, né, Kézia? Pode, nós dois, pode. Né, que você agora é membro da casa, e a gente está muito feliz aqui de dessa parceria, ter você parte da família do Artificial Hearts, e no futuro a gente é muito feliz, né, em poder colaborar novamente. Diga aí, Mavi, as suas redes sociais, onde as pessoas podem lhe seguir, se você quer, né, que elas sigam.
Pois eu gosto de rede social, mas não sou muito ativo, não. Mas eu tenho um canal do YouTube, de vez em quando a gente posta alguma coisinha lá. Tem o Instagram, a gente tenta também usar o Instagram como uma plataforma de divulgar bons conteúdos, inclusive do Artificial Heart. E eu queria agradecer a vocês pela iniciativa. Agora eu sou pai e eu vejo o mundo no qual meu filho vai crescer. E saber que eu posso, no futuro, ter material para ele dizer o seguinte: meu filho, as verdades profundas que você precisa entender para se orientar e ser um bom homem na vida, e a minha filha, para que ela seja uma boa mulher na vida, ela está disponível de uma forma, num formato que você vai poder se conectar. Exato. Com o qual você vai poder se relacionar. Isso é que a gente quer propor. E isso é fantástico. Para mim, ler Jane Austen no inglês do século XIX, eu estou feliz com isso. Mas eu não posso esperar que o meu filho esteja feliz com isso também. Então, assim, ter o Artificial Hearts vai ser muito importante para essa geração e para as próximas. Deus abençoe vocês pela iniciativa. Ore por muito nós. bem, estou super... contem comigo no que eu puder fazer. Já sou fã do projeto já há algum tempo. E conta comigo. A gente sabe, você sempre tá curtindo, né, os posts, a gente agradece aí o amor, né, o carinho. Cara, obrigada, tá, Mavi? Muito obrigada. Foi muito junto, bom tamo nossa live. junto. Vou marcar outras lives aqui pra gente poder fazer esse bate-bola. Foi muito massa a nossa conversa. E você que não segue ainda o Mavi, siga nas redes sociais dele. Eu vou colocar aqui disponível nesse vídeo o link também na nossa bio para você poder seguir, acompanhar os conteúdos dele que são muito relevantes, um pouco da experiência dele vivida lá do outro lado do mundo, e para você também ter uma perspectiva, olhar um pouco de fora das bolhas que a gente vai criando em torno da gente, que a gente nem percebe. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus. E muito obrigado, gente. Abraço aí, meu irmão. Deus te abençoe. Tchau. A gente vai conversando aí, viu? Tchau. Vai. Tchau, galera. Valeu. Um abração. Você que está aqui com a gente, que fica aqui com a gente no Artificial Heart, você tem a oportunidade de apoiar o nosso projeto. Você pode comprar a nossa camisa, estou divulgando aqui para você. Tem a preta, tem a azul. Você pode comprar as nossas xícaras, nossas garrafas. E essa xícara aqui, Kézia, onde é que eu compro? Muito linda. Você pode comprar através do nosso... Nós estamos em todas as redes sociais. Você pode comprar no TikTok. Você pode comprar no nosso site, artificialheart.com. Lá tem um link da nossa loja. Você pode fazer a sua doação para esse projeto. O que é esse projeto, Kézia? Nós estamos com uma grande missão. Nosso time... ainda é pequeno, mas é muito relevante. A gente está dialogando já com Netflix, Amazon Prime TV, Amazon Video. A gente está dialogando com a Apple TV, com a Angel Studio, que é a mesma produtora do Chosen. Vive. A gente está dialogando com grandes empresários ao redor do mundo. Em breve a gente vai ter as miniaturas dos personagens disponíveis também para você poder adquirir. Então, é um ecossistema que a gente está criando no Artificial Heart, mas a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa do seu apoio, tanto financeiro como das suas orações. Eu e o Guilherme, o Jamilson, o Fábio e toda a nossa equipe que está com a gente, a Ghost Jack, entre outros, nós somos poucos. Acho que totalizando nossa equipe, a gente tem o quê, Guilherme? Umas 20 pessoas. Nós somos poucos e o nosso ecossistema é gigantesco. Então, a gente precisa do seu apoio, porque esse material é um material que vai impactar, que traz relevância cristã numa perspectiva contemporânea. O seu filho, adolescente, vai poder assistir um mangá, um graphic novel, uma história em quadrinho, na perspectiva atual, nos streams na TV. Sem você se preocupar, ai meu Deus, o que meu filho está assistindo? Ai meu Deus, então a nossa pegada aqui é poder impactar as próximas gerações com os nossos valores tradicionais. Seja um apoiador desse projeto, compartilhe essa live. Não custa nada, tá? Você não vai ter que pagar para poder compartilhar essa live. Compartilha geral nacional e seja um apoiador financeiro também. Vá no nosso site e nos ajude a chegarmos o mais longe possível. Vai, Guilherme, faz seu merchan aí agora. E aí, pessoal, ó, a gente tem aqui as xícaras. Isso aqui é uma xícara feita com muito amor, né? Com muito carinho. Como a Kézia falou, né? Isso aqui é um dos personagens favoritos dela, que é o Alyosha, né? Que é um dos nossos personagens principais. Nós temos também aqui essa xícara, né? Que você tem aqui os protagonistas jovens,
e adultos. E adultos. E a gente faz as xícaras com as frases, né, mais impactantes dessa obra clássica, de um dos maiores clássicos da literatura universal. Então, assim, é um projeto educativo, e tem um valor de entretenimento, também tem um valor religioso, né? Porque nós somos uma empresa que nós defendemos valores tradicionais cristãos, então nós queremos garantir, né, tanto que a Kézia está nesse projeto, que ela é uma mãe, ela é uma pessoa que representa, né, o nosso público, e nós temos esse compromisso em trazer entretenimento e conteúdo que tenha conteúdo, né, que não seja vazio, e que apele para, né, como o Mavi falou, né, para o vazio, né, mas sim que tenha conteúdo e que vale a pena, né, você passar o seu tempo. Top! Guilherme, vamos encerrar a nossa live? E já vamos convidar a galera para a próxima live. A gente vai colocar as datas aqui, vai estar divulgando aos poucos, porque a gente tem que ficar fazendo reunião. A gente tem um convidado muito especial, né, Kézia? Sim. Mas a gente não consegue fazer lives tão frequentes porque a gente tem que ficar o tempo todo fazendo reunião com investidores, indo atrás dos workshops. A gente está planejando para o ano que vem a gente ir nas feiras, nas grandes feiras no Japão, para ir atrás de investidores, para a gente transformar também a Artificial Heart em um videogame. Então, o seu filho também vai poder jogar, sabe? Com conteúdo. Que top! Eu, mãe gamer, jogando aqui, ó, PlayStation PS5 com meu filho. E o Gustavo já falou assim, né? Eu quero que o Guilherme coloque um personagem que seja um caractere meu. Vai ser imagina, vai ser muito top, cara. Não, a gente pode fazer o... a gente fala em inglês customizable, né? Que você cria o seu personagem. Sim. Então, assim, por exemplo, no Free Fire, por exemplo, você poderia pagar um valor, e desses jogos, né, que tem aí online, você pode pagar um valor e a plataforma cria um caractere seu, cara. Então, aí também é uma opção pra gente, tá? Então, pra nossa live não ficar muito grande, a gente vai colocar ela disponível nos nossos canais aí de entretenimento. Você pode assistir, compartilhar. Siga onde, Kézia? O YouTube, né? No YouTube, Artificial Heart. No TikTok, Artificial Heart. Nosso site... Com 2 As. Com 2 As. Artificial Heart. Escreve artificial, normal. Artificial Heart. Corações artificiais, traduzindo. Mas esse é o nome americano que fica chique. Você, brasileiro, pode dizer que fala inglês. Agora eu falo inglês, Artificial Heart. Porque a gente tem essa pegada. E é isso, tamo junto e nos vemos na próxima live. Beijo, fiquem com Deus. Abração, viu, pessoal? A gente se vê na próxima, em breve. Valeu. Tchau.